If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Bom, pessoal, boa noite. Meu papel vai ser aqui introduzir a fala do Ricardo no primeiro momento, para a gente dividir com vocês um pouco desse estudo que foi tão querido aí durante os últimos anos, e como o Zeca disse, ele tangibiliza em números, em estatística, o impacto que a gente já sentia desde o primeiro dia de South Summit no Brasil. O estudo de impacto socioeconômico que fizemos em parceria com a Álvares Marçal, e aqui eu já reforço meu agradecimento ao Ricardo, ao Pedro, a todo o time da Álvares por esse trabalho incrível que foi feito. Eu quero só fazer uma breve introdução de South Summit. Todos aqui conhecem o que é essa plataforma, mas vale retomar. Ela começa lá na Espanha, em 2012, projeto criado pela empreendedora incrível Maria Benjumea, pós-crise, com a Espanha batendo índices altíssimos de desemprego entre os jovens, e ela cria esse projeto imbuído de propósito, vendo na inovação um motor capaz de transformar o ecossistema de inovação espanhol. Esse projeto ele cresce ao longo do tempo pela Europa, ele chega à América do Sul, ele tem algum contato com alguns países, e lá em 2019, 2020, a gente começa a nossa história entre o ecossistema do Rio Grande do Sul e o South Summit Madrid, um namoro de 1 ano e meio que foi firmado, foi finalizado com uma missão para Madrid, liderada pelo governador, e desde lá a gente começa uma história muito bonita, que é o South Summit Brasil. Uma história que em 2025 teve um evento, um encontro super maduro, que recebeu mais de 23 mil pessoas, que vem crescendo o número de investidores, crescendo o número de startups participantes na competição, o que demonstra que esse é o ponto de encontro do ecossistema de inovação do país, não só do nosso ecossistema, mas do país. E uma competição de startups que projeta as nossas startups para o mundo e que traz empreendedores do mundo para Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, as startups que passaram pela final da competição de South Summit nesses últimos 4 anos captaram quase $1 bilhão em investimento, que demonstra a curadoria e a qualidade dos empreendedores que passam pelo palco do South Summit. Então, feita essa introdução, eu queria passar a palavra para o Ricardo para a gente entender em números como é que foi o impacto da edição de 25 do South Summit Brasil. Boa noite a todos, é um grande prazer, em nome da Álvares Marçal, estar aqui apresentando esses números, esse estudo para um evento tão importante, tão relevante para a nossa querida Porto Alegre, para o nosso querido estado do Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil. Esse evento ele coloca o Brasil no mapa da inovação mundial, é uma grande felicidade estarmos participando disso. Bom, como toda linha de chegada, o resultado tem uma jornada, tem uma caminhada, e uma pesquisa, um estudo, um trabalho como esse, ele tem uma jornada e uma caminhada também, e ela se chama metodologia. A Álvares Marçal ela se dedicou, se debruçou com equipes multidisciplinares para desenvolver esse material, e a metodologia utilizada, principalmente nesse estudo, é a MIP. É uma metodologia muito sólida, muito conhecida no mercado, muito reconhecida na academia, e ela traz dois grandes choques de demanda a ser analisados pelo evento. O primeiro deles é a própria organização do evento, ou seja, uma análise do CAPEX, de tudo que foi investido dentro do Summit, e a partir disso gerado um impacto econômico relativo. Então, por exemplo, um fornecedor, um prestador de serviço que é contratado pelo Summit para compor o evento, ele aciona a sua cadeia de fornecedores, ele é o próprio gerador direto de uma primeira onda de demanda. Uma segunda onda de demanda é o efeito indireto disso, que quando esse fornecedor aciona as demais cadeias e os outros segmentos econômicos relativos que estão entrelaçados
entrelaçados na cadeia econômica. E ainda a gente tem uma parte induzida do processo, que é o aumento do consumo gerado pela capacidade de renda extra que as famílias envolvidas no impacto direto e indireto tiveram dentro do processo. Claro que eu não vou desenvolver aqui para esse público uma tese de doutorado sobre metodologia, mas é só para dizer que nossas equipes, em conjunto com o South Summit, estudou profundamente todo o evento e colocou em pauta todas as ferramentas necessárias para chegar ao grande número que é a expectativa desta sala. Então, a gente entende, traz com muita alegria que no Brasil o impacto financeiro foi de 166 milhões de reais, o impacto financeiro total do Summit, com geração de quase 4 mil empregos. Tá? A cada R$1 investido no evento, foram gerados na economia R$ 4,10. Um impacto bastante relevante, mais de 4 vezes o investimento, com quase 14 milhões de impostos arrecadados. Evidentemente que tudo isso foi calculado pela metodologia. E a gente traz aqui uma abertura, um impacto direto da ordem de quase 80 milhões de reais, um impacto indireto de 64 milhões de reais e 24 milhões de impacto induzido, totalizando aí 166 a nível de Brasil e 134 dentro do Rio Grande do Sul. Tá? Na geração de empregos, a gente tem de empregos diretos mais de 2.100 empregos, Brasil. O impacto indireto, 1.500 empregos, Brasil. Somando aí uns 4 mil, quase 4 mil empregos diretos a nível de Brasil, sendo 3.250 no Rio Grande do Sul. O impacto aqui trazendo um pouco a lente de Porto Alegre. Agora já não é mais metodologia, já dá de fato, dando a luz para Porto Alegre. A gente tem aqui 2.138 postos de trabalho criados no mês de abril, a partir do evento. E aqui a gente precisa entender que as atividades de organização de eventos sozinhas somaram mais de 1.000 postos de trabalho, né? Dentro de uma metodologia que olha para as atividades de eventos, restaurantes, comércios, varejistas e toda a cadeia que tem a ver com a parte turística relacionada ao evento. Tá? Claro que o número total de vagas é 2.100 e poucos, ele não vai totalizar por essa lógica somatória aqui, porque teve alguns segmentos da economia que tiveram, evidentemente, um decréscimo nos postos de trabalho. Na rede hoteleira, o impacto é ainda mais impressionante. A gente tem mais de 90% da taxa de ocupação na rede hoteleira. É um número bastante relevante, dificilmente se atinge esse índice. E se a gente observar o mês de abril aqui, as médias de ocupação, se entende que o evento ele é, de fato, um polo gerador muito grande para a rede hoteleira, frente às médias restantes do mês de abril. Quando a gente olha para a arrecadação, aqui a gente está falando de Porto Alegre ainda, são quase 30% de aumento de arrecadação nos trimestres dos anos 2021 até 2025. E quando a gente coloca uma lente nisso, aí aqui tem uma escadinha que mostra desde 2021 os percentuais de arrecadação, a gente ainda entende que o ISS, com serviços relativos a turismo e hospedagem, viagens, ele cresce 19,1% em relação de 2023 a 2025. Bom, a gente falou até agora do que aconteceu. Agora vamos fazer uma pequena projeção, né, Wagner, de futuro. A gente vai olhar até 2030 o que acontece no South Summit. E os números são bastante impressionantes. A gente está falando de mais de 1,2 bilhões de reais a nível de Brasil. A gente está falando em mais de 131 milhões de reais de arrecadação de impostos. E a gente está falando aqui de mais de 26 mil postos de trabalho gerados pelo evento até 2030. Aqui a gente vai olhar um pouco sobre imagem e reputação. A força da marca do Summit tem levado aí o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, a um patamar de reconhecimento de inovação de nível mundial. Então, várias fontes, portais internacionais trazem isso, refletem isso, repercutem isso de forma muito positiva. Assim como toda a mídia nacional, de uma forma bastante relevante, tem trazido Porto Alegre e Rio Grande do Sul de uma forma muito consistente como um polo de inovação.
Claro que esse ano a gente teve uma somatória aí, de certa forma, peculiar, mas não tem como escapar disso, de também uma resiliência e uma capacidade de Porto Alegre, uma capacidade do Rio Grande do Sul de sair do nosso evento climático fortalecido, de conseguir manter, de recuperar a arrecadação. E a gente, como Álvares Marçal, acompanhou de perto isso, tanto em Porto Alegre como no estado, de ver como nós nos recuperamos, como nós, gaúchos, fomos valentes, resilientes, e aqui conseguimos fazer mais um summit de muito sucesso. Olhando aí o impacto da cobertura de mídia de uma maneira mais ampla, foram mais de 8.500 notícias, a maior parte delas online. Claro que os veículos principais aí foram as redes sociais, Instagram, LinkedIn, mas foram mais de 8.500 citações e notícias. Quando a gente olha para a mídia fora de residências, a gente está falando de 1,8 bilhões de impressões, com um valor econômico de mídia de mais de 72 milhões de reais e mais de 190 milhões de anúncios. Isso ocorrendo em 13 estados e em mais de 20 mil espaços de exposição. Aí, para fechar o nosso estudo, a gente tem um impacto sobre o ecossistema empreendedor, onde o Summit coloca o Brasil na primeira posição de inovação da América Latina, numa posição de receber bem as startups, numa posição de ser um dos melhores lugares para se ter uma startup. Na América Latina, o Brasil conquista a primeira posição. E quando a gente fala em mundo, o Brasil ocupa a 27ª posição. E um número impressionante de Porto Alegre, 28ª posição no mundo, como um ambiente favorável à startup. São números realmente muito impressionantes. Um valor de ecossistema de 1,8 bilhão de reais para Porto Alegre. Com isso, eu agradeço, em nome da Álvares Marçal, principalmente a confiança aí sobre o Summit, né? Nós que viemos para Porto Alegre no ano passado, viemos para ficar nossa sede aqui no Caldeira. Agradecemos demais a confiança e eu acho que o Wagner tem bastante coisa para nos contar essa noite, então, muito obrigado. Elas abrem caminhos, criam oportunidades e impulsionam transformações. Foi assim que tudo começou aqui no Cais Embarcadero, com o South Summit Brasil, um ponto de encontro que conecta startups, investidores e corporações para pensar o futuro e gerar desenvolvimento econômico e social. Criado em Madrid em 2012, o South Summit Brasil chegou a Porto Alegre em 2022. Desde então, cresce a cada edição, gerando empregos e fortalecendo o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Mas o impacto vai além dos resultados econômicos. O South Summit Brasil é também sobre pessoas, inclusão, capacitação e oportunidades reais de crescimento para quem quer transformar o país e a América Latina. Quando uma voz da periferia, que é o meu caso, ela consegue se destacar, ela consegue falar da periferia para outras pessoas, a gente fica, de alguma forma, como referência para quem ainda não conseguiu deslumbrar o que acontece aqui. A minha emoção de estar aqui, de saber que dentro da comunidade tem inovação, que dentro da periferia, lá, escondido lá no fundo de uma periferia, tem um negócio grandioso que traz um impacto social. É o ponto de encontro da inovação e do empreendedorismo, onde ideias se conectam e geram impacto positivo. Em 2026, vamos inovar ainda mais, com novas experiências, espaços renovados e ações que reforçam nosso compromisso com o crescimento e o impacto social. Esperamos todos nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, com o South Summit Brasil conectando e constrói o mundo. Engraçado, né? Porque o South Summit, ele é esse projeto que ele é multifacetado, né? Ao mesmo tempo que ele é o evento dos investidores, da Faria Lima, dos 300 jatinhos, né, Zeca, que vem para o aeroporto,
Ele permite também ser um evento da inclusão, do diálogo, da abertura, da inovação como uma ferramenta econômica e produtiva. Ele pode ser o evento do agro, ele pode ser o evento do data center, ele é o evento da economia criativa. Então ele tem múltiplas lentes. Eu acho que isso tem tornado nosso projeto muito, muito especial. Vocês têm ouvido bastante a palavra impacto social, econômico, na reputação, e a gente tem trabalhado, e a edição do ano que vem vai ser muito sobre isso. Bom, o Salto Summit 26 vem aí, a gente vem para lançar o evento 26, né? Vamos fazer um corte aqui, começar a falar um pouco sobre a nossa quinta edição. Nossa quinta edição no Brasil está confirmada para os dias 25, 26 e 27 de março, mas já se programem para 24, para 23, para 28, porque é na verdade uma semana que a gente vive, que a cidade vive e pulsa intensamente. A segunda edição da corrida do Salto Summit vai ser no dia 28, por isso a minha menção. E agora eu quero dividir com vocês um pouco das novidades e dos temas que a gente costuma apresentar no evento de lançamento. Essa aqui é uma trilha das nossas taglines, que são o norte, né? São o farol de conteúdo da programação. A gente começou lá com Innovations Business, depois um olhar para o futuro, Shape the Future, Decoding Complexity, e esse ano a gente falou sobre resiliência, né? Falamos tanto sobre resiliência que uma semana antes do evento a gente ganhou um teste, né? Fomos testados e de maneira muito hercúlea resistimos e entregamos um evento juntos, né, Simone? Maravilhoso. Mas a palavra resiliência a gente vai guardar numa gavetinha e vai deixar ela um pouco de lado para essa próxima edição, porque a gente, brincadeiras à parte, que esse é um tema super relevante, mas a gente agora vai para um outro olhar em termos de programação de conteúdo. A gente vai para um olhar, e a provocação que a gente faz para vocês é justamente tecnologia e negócios. A gente entende, o Salto Summit entende que eles não são fins em si. Eles são meios para a gente, eles são instrumentos poderosos para a gente moldar e construir uma sociedade mais justa, mais saudável, mais inclusiva, mais sustentável, mais conectada. E nesse contexto, o nosso convite é para mergulhar no futuro da tecnologia dos negócios a partir de uma perspectiva mais humana, onde a inovação, a gente acredita realmente que o propósito dela é perfeito, gerar inclusão, gerar impacto na vida das pessoas e promover o avanço da humanidade. Então, nesse contexto, a tagline do evento do ano que vem será Human by Design. Então, a partir de uma perspectiva humana, centrada no ser humano, a gente vai fazer uma programação que olha para a tecnologia, olha para os dados, olha para a AI, mas a partir de uma perspectiva centrada no ser humano, nas suas capacidades. Essa programação ela vai ser dividida em 4 blocos de conteúdo: digitalização, The Edge, sustentabilidade e ecosystem growth, né? Somos um evento internacional, então vou permitir ter alguns termos em inglês aqui na apresentação. E o que consiste cada um desses grupos? O primeiro grupo, Digitalization, é justamente sobre as tecnologias centradas nas pessoas, que promovem inclusão, conexões que são sempre mais humanas. Então aqui dentro a gente tem 3 trilhas: cultura digital, fintech, toda a revolução que acontece no mercado financeiro de pagamentos, e Trust Tech, são todas aquelas startups e tecnologias que nos levam para um lado humano da confiança, uma discussão de redes sociais, dos limites da tecnologia, que é um tema super moderno, contemporâneo e global na nossa atualidade. Quando a gente olha para o grupo de conteúdo de Edge, a gente vai olhar para tecnologias emergentes que estão mudando o futuro, né, a crista da onda. E aí aqui a gente vai falar de Smart Infrastructure, e eu já vou dividir um pouco mais a nossa visão sobre isso. A gente vai falar muito sobre Deep Tech, e aí conversando com o movimento, né, Simone, é o dia que tem acontecido recente de o nosso ecossistema declarando publicamente o compromisso com esse tema, e o Salto Summit também aqui declara, e a gente quer junto com a academia, a Aliança para a Inovação, o ecossistema gaúcho, construir uma agenda potente, olhando para o que melhor tem no mundo em relação a Deep Tech e como a gente também consegue construir a nossa agenda.
E como o Zeca falou, uma agenda de Health and Science, que é uma fortaleza também, especialmente da nossa cidade. Aqui eu queria fazer um zoom in nessa primeira trilha. Essa aqui são notícias dos últimos 3, 4 semanas. Talvez do tema mais quente hoje no mercado de tecnologia, que é a discussão de data center, de infraestrutura, de toda essa cadeia necessária para dar sustentação à inteligência artificial. Aquele memezinho do ChatGPT que a gente faz, ele tem por trás todo um ecossistema que vai desde a geração de energia até os data centers, até toda a infraestrutura de conectividade. E a gente tem a ambição de trazer essa cadeia para Porto Alegre, entendendo que tanto o Brasil, mas especialmente o Rio Grande do Sul, estão super bem posicionados para serem protagonistas nesse mundo da conectividade digital e dos data centers. Então a gente vai ter uma agenda robusta, empresarial, não só de conteúdo, sobre essa tema. Sustentabilidade, outro grupo da programação, e aqui a gente tem um olhar especial para a Climate Tech, como tivemos esse ano, e para a Agritech e Food. E aí aqui eu queria destacar o que o Zeca já falou. A gente tem feito um trabalho nas últimas semanas muito forte de construção conjunta, tanto com a cadeia do agronegócio quanto da indústria, e esses dois setores vão ter um protagonismo especial no evento em 2026. Estamos construindo de um lado junto com o FASUL, o Senar, Confederação Nacional do Agro, empresas do setor, do outro lado, com a Fiernos, que já é nosso parceiro, com a BDI a nível nacional, uma agenda para trazer esses dois setores com protagonismo para dentro do South Summit. Eu não posso prometer para vocês que a gente vai ter colheitadeiras e tratores, porque aí eu precisaria de mais 2 armazéns para a gente fazer o South Summit, mas eu posso garantir o compromisso nosso de uma agenda empresarial consistente e muito potente, olhando para o que o melhor o mundo tem feito e o que melhor o Brasil tem feito e o estado do Rio Grande do Sul também. E por fim, uma trilha de Ecosystem Growth, que vai olhar para todas as temáticas de startup, para os 150 fundos que virão ao South Summit e para o futuro do trabalho e colaboração. Aqui dividindo alguns dos speakers, primeiros speakers anunciados. Vocês sabem, nós somos um evento de negócio, então os nossos speakers são executivos, empresários, lideranças da academia, lideranças das empresas. Destaco aqui, por exemplo, o fundador da empresa mais valiosa da América Latina, que é o Mercado Livre, e também do maior fundo de VC, que é o Kazek, ou um cara como o Alexandre Baldi, que é a pessoa que no Brasil lidera a agenda da BYD, a maior empresa hoje montadora de carros elétricos no mundo. Ainda nomes como a Olga, que é a fundadora do principal podcast de tecnologia da América Latina, ou o Marcelo Lombardo, que foi investidor que fez a maior rodada de VC do ano, captou quase R$1 bilhão em investimento, ou ainda a Alessia, que é uma diretora global da Roche, que trabalha em design, consumer research e UX. Então aqui são 10 nomes, serão mais de 700, então posso dizer que é realmente uma palhinha do que vem por aí no South Summit Brasil. Teremos a segunda edição da South Summit Run, nossa corrida oficial, que acontece na Orla e que tem o objetivo de conectar esses turistas que vêm a Porto Alegre com a cidade, entendendo que a gente pode fazer, né, governador, networking também num ambiente de saúde, de bem-estar, e levando essas pessoas para conhecer a nossa cidade. A gente vai fazer a terceira edição da plataforma de Woman do South Summit, um projeto que é construído pela nossa fundadora, pela Luiz Helena Trajano, nossa conselheira, todas as mulheres que fazem parte do ecossistema South Summit Brasil, para a gente poder pautar através de conteúdo, eventos paralelos, eventos de negócio, a liderança feminina no ambiente de negócio, no ambiente empresarial, no ambiente acadêmico, né, Simone? Então esse é um projeto que a gente tem também com muito carinho. E o nosso compromisso é de seguir gerando mais impacto na economia, na vida das pessoas, no ecossistema. E o que o Álvares Marçal mostrou hoje foi o impacto do evento, né, do evento em si na cadeia, mas tem um impacto de médio e longo prazo na geração de negócios das startups, dos fundos, dos negócios que são gerados dentro do evento, que esse a gente ainda não descobriu a forma de mensurar. A Álvares está trabalhando nisso, e que ele é muito maior. Então aqui é uma parte só de um impacto que ele com certeza é algumas vezes maior que isso. É isso, pessoal. Obrigado. Essas são as primeiras novidades do South Summit Brasil 2026.